Nossa saudação fraterna a todos quantos nos acompanham no estudo da principal obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Como sabemos, foi a partir do Livro dos Espíritos que se estruturaram as restantes obras da codificação. Vamos hoje dar continuidade à introdução ao estudo da doutrina espírita feita por Allan Kardec e que iniciamos em live anterior. O primeiro tema de hoje, a doutrina e seus contraditores. E nos diz Allan Kardec. A doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e seus contraditores. Tentaremos responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor das razões em que se apoiam, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias pré-concebidas ou posições firmadas, mas sinceramente desejosas de se instruírem, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provêm de uma observação incompleta dos factos e de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Recordaremos, inicialmente, em breves palavras, a série progressiva de fenómenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro facto observado foi o movimento de objetos. Designaram-no vulgarmente com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenómeno que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se teria repetido nesse país, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, como ruídos insólitos e golpes desferidos sem uma causa ostensiva, conhecida. Para melhor contextualização histórica, vamos ver nos 2 slides seguintes que o cartaginês Tertuliano, nascido em 160 e desencarnou 230 depois de Cristo, que foi teólogo e doutor da Igreja, é tido como o primeiro a empregar as mesas girantes nas comunicações com o mundo dos espíritos. E esse facto é referido no capítulo 23º de seu livro Apologética. E este não foi um facto isolado, dado que cerca de 2 séculos depois vamos encontrar referências às mesas girantes, relatadas por outro historiador, o que leva a crer que essa prática era conhecida e usada com maior regularidade do que imaginamos. Ammianus Marcellinus, 330 a 400 depois de Cristo, foi historiador latino, cita em seus escritos uma modalidade de comunicação com os espíritos, através de uma mesa sobre a qual estava gravado um alfabeto. Entretanto, um anel dependurado por um fio era suspenso sobre esse abecedário. Em meio às suas oscilações, as letras iam sendo apontadas uma a uma, formando as palavras. Este curioso aparato chamava-se mensa divinatória. Mas nos dizia Allan Kardec que, dali, o fenómeno propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio provocou muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências em breve não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Se esse fenómeno se tivesse restringido ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Entretanto, estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e mesmo todas as propriedades dos que já conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que oferece ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, portanto, nada de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas, aumentando o poder de ação, parecia dar apoio a essa teoria, porque se poderia considerar essa reunião como uma pilha múltipla,
em que a potência corresponde ao número de elementos. O movimento circular nada tinha de extraordinário, pertence à natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, estar em face de um pequeno reflexo do movimento geral do universo. Ou, melhor dito, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente, nos pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga à que impulsiona os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, derrubado, conduzido numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso e mantido no espaço. Não obstante, nada havia ainda nesses factos que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Supondo-se que os ruídos insólitos e os golpes não fossem efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos por acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos? Até esse momento, como se vê, tudo pode ser considerado no domínio dos factos puramente físicos e fisiológicos. E, sem sair dessa ordem de ideias, ainda haveria matéria para estudos sérios, digna de prender a atenção dos sábios. Porque não aconteceu assim. É penoso dizer, mas o facto se liga a causas que provam, entre mil outras semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal, a mesa, que serviu de base às primeiras experiências, talvez não lhe seja estranha. Que influência não teve uma simples palavra, muitas vezes, sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento poderia ser transmitido a um objeto qualquer, prevaleceu a ideia da mesa, sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em torno de uma mesa do que qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são às vezes tão pueris que não seria impossível certos espíritos de elite se julgarem diminuídos, se tivessem de ocupar-se daquilo que se convencionaria chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenómeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e caracterizado por um nome burlesco, estivesse ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual o sábio que não se teria julgado diminuído ao ocupar-se da dança das rãs? Alguns, entretanto, bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de consciência. Fazemos aqui um pequeno apontamento. Galvani observou atentamente as reações musculares das rãs sobre a ação de estímulos elétricos durante muito tempo. Em 1780, Galvani e seus alunos faziam experiências com uma rã morta, a cujo nervo espinhal amarrou um fio de cobre e toda vez que os pés do animal tocavam em um disco de ferro, percebem que as pernas se contraíam violentamente. Galvani explicou o fenómeno como resultado de uma eletricidade animal que perdurava depois da morte. Sua nova teoria foi publicada 11 anos mais tarde no livro Sobre a Força da Eletricidade nos Movimentos Musculares, em 1791. Mas, continuando. Mas aconteceu que o fenómeno nem sempre correspondeu à sua expectativa, e por não se ter produzido constantemente, à sua vontade e segundo a sua maneira de experimentação, concluíram eles pela negativa. Malgrado, porém, a sua sentença, as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com Galileu, contudo, elas se movem.
Diremos ainda que os factos se multiplicaram de tal modo que têm hoje, à data de 1857, direito de cidadania e que se trata apenas de encontrar para eles uma explicação racional. Pode-se induzir qualquer coisa contra a realidade do fenómeno pelo facto de ele não se produzir sempre de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? Os fenómenos de eletricidade e de química não estão subordinados a determinadas condições e devemos negá-los porque não se produzem fora delas? Devemos estranhar que o fenómeno do movimento de objetos pelo fluido humano tenha também as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, firmado no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenómenos comuns, sem considerar que, para factos novos, pode e deve haver novas leis? Ora, para conhecer essas leis, é necessário estudar as circunstâncias em que os factos se produzem, e esse estudo não pode ser feito sem uma observação perseverante, atenta e, por vezes, bastante prolongada. Mas, objetam algumas pessoas, há frequentemente fraudes visíveis. Perguntaremos inicialmente se estão bem certas de que há fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não conseguiram apreender, mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física, fazendo experiências, por um destro escamoteador. E mesmo supondo-se que as fraudes tenham ocorrido algumas vezes, seria isso razão para negar o facto? Deve-se negar a física porque há prestidigitadores que se enfeitam com o título de físicos? É necessário aos demais considerar o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Seria tudo, então, simples brincadeira? Pode-se muito bem brincar um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão fastidiosa para o mistificador como para o mistificado. Haveria, além disso, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e entre as pessoas mais graves, mais veneráveis e esclarecidas, alguma coisa, pelo menos, tão extraordinária quanto o próprio fenómeno. Agora, Allan Kardec nos fala sobre manifestações inteligentes. Se os fenómenos de que nos ocupamos se restringissem ao movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocarem na pista dos factos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberta, oferecia um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Mas haverá realmente, neste caso, uma potência inteligente? Essa é a questão. Se essa potência existe, o que é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? É ela superior à humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam, segundo o que se havia convencionado, por sim ou por não, à questão proposta. Até aqui, nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia crer-se no efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. Dando ao móvel um número de ordem de cada letra,
chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocaram a admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenómeno. Foi o próprio fenómeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas para conseguir uma base ao raciocínio, mas neste caso não foi o que se deu. Esse meio de correspondência era demorado e incómodo. O espírito, e esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptar-se um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. A cesta, posta sobre uma folha de papel, é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as mesas. Mas, em lugar de um simples movimento regular, o lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos em que foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vá buscar no quarto ao lado a cestinha. Prenda nela um lápis, coloque-a sobre o papel e ponha nos dedos na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase: Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de dizer a alguém. Na primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adaptava o lápis, não sendo mais que um simples instrumento, sua natureza e sua forma não importam. Procurou-se a disposição mais cômoda e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A cesta ou a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial e que se designa pelo nome de médiuns, ou seja, intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que produzem este poder estão ligadas a causas ao mesmo tempo físicas e espirituais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. E falando desse desenvolvimento, temos o tema desenvolvimento da psicografia. E nos diz Allan Kardec, mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É esse, hoje, o meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Verificado o facto, um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tornava mecânica e moralmente.
Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a sua influência pela simples imposição dos dedos na borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta. Essa impossibilidade se torna sobretudo evidente quando duas ou três pessoas tocam ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria necessário entre elas uma concordância de movimentos realmente fenomenal. Seria ainda necessária a concordância de pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Outro facto, não menos original, vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da letra, segundo o espírito que se manifesta, e a cada vez que o mesmo espírito volta, repetindo-a. Seria, pois, necessário que o médium se tivesse exercitado em modificar a própria letra de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse lembrar-se da caligrafia deste ou daquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria dos casos, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e às vezes do alcance intelectual do médium. Este, de resto, geralmente, não tem consciência do que escreve e, por outro lado, nem mesmo entende a questão proposta, que pode ser feita numa língua estranha ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Acontece, por fim, que a cesta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta, sobre um assunto absolutamente inesperado. As respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podem vir senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte. Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Esse é o ponto a esclarecer e sobre o qual se encontrará nesta obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las dentro em pouco e veremos se podem tornar compreensíveis todos os factos produzidos. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências, e vejamos o que eles nos dizem. Bom, este tema continuará a ser desenvolvido na próxima live. Hoje o nosso estudo está concluído. Em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, agradecemos a vossa presença e nos despedimos até breve.